Se não bastasse no Brasil a ineficiência do poder público, do sistema, os problemas diversos que nós temos em infraestrutura, educação, segurança, a carga tributária, que é gigante, nós ainda temos convivido com um novo problema, ou pelo menos um problema que está mais perceptível, que é o crime organizado. E isso que eu nem falei de corrupção. Essas estruturas foram crescendo, ficando ricas, se profissionalizando. Logicamente, do momento que você tem dinheiro, você compra apoio político, mas você também consegue patrocinar pessoas. Há 20 anos atrás, talvez o grande negócio do crime organizado fosse o tráfico de drogas. Hoje não é mais o principal negócio. Hoje a gente tem uma imersão das atividades ilícitas dentro de um mercado formal. Eu queria falar de Supremo e Lava Jato, e eu quero te confidenciar uma coisa pessoal. Eu não consigo explicar quando um americano, um europeu, o próprio reitor de Colômbia, ele fala: Bruno, teve a Lava Jato, mas as pessoas estão todas soltas, mas esse seu presidente não era que estava envolvido, então era uma armação contra ele, mas de fato não tiveram bilhões que foram repatriados, ou essa informação é falsa? Está começando mais um Wall Street Cast, e eu direto de Nova York, e recebo hoje a minha convidada que se conecta a mim diretamente de São Paulo. Ela é uma das principais referências do direito penal brasileiro, graduada, doutora e livre docente pela Faculdade de Direito da USP, onde o meu avô também estudou, depois eu vou contar isso para ela, onde atualmente é professora titular e vice-diretora. Tem uma trajetória marcada pela pesquisa, pela docência e pelo compromisso com o debate público. Ela é também diretora da área de Gênero, Relações Étnico-Raciais e Diversidades da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento da USP, atuando ativamente na promoção de uma universidade mais plural e inclusiva. Foi pesquisadora convidada em instituições na Alemanha e é professora visitante da Universidade de Salamanca, na Espanha, onde leciona em programas de doutorado e mestrado. Seja muito bem-vinda, Ana Elisa Liberatore Silva Bechara. Obrigada pelo convite, Bruno. Uma alegria estar aqui dialogando com você. Eu que agradeço, imagino o quão, ainda mais agora que você está prestes a assumir mais uma posição, o quão corrida e disputada deve estar a sua agenda. Bom, obrigado por ter aceitado o convite e espero que você esteja preparada para o nosso debate aqui. Eu sei que a sua posição política e pública certamente em alguns momentos exige que você seja cuidadosa e ponderada. Eu já estive nessa posição em alguns momentos, mas não sei se felizmente ou infelizmente, nesse momento eu posso ter a liberdade de falar sobre o que eu quiser. Aqui, eu estudei na Universidade da Pensilvânia, mas eu dou aula na Universidade de Nova York e pedalo com o reitor da Universidade de Colômbia. E a gente debate uma coisa, quer dizer, eles debatem muito comigo sobre o Brasil, e tem uma coisa que, logicamente, eu não tenho os dados, mas quando a gente fala sobre corrupção, que indiretamente vai nos levar ao crime organizado, entre outras coisas, a nossa percepção é que o Brasil hoje, no mínimo, 30% de tudo que se arrecada é desviado. Estou falando da máquina pública. Então, esse é um problema enorme, que talvez a gente possa arranhar e comentar, porque isso acaba chegando ao problema jurídico, né? Ou pelo menos alguma parte disso alcança. Mas eu acho que a gente poderia começar pela parte da violência, porque, como eu te disse, eu li sua entrevista no Valor, eu achei sensacional, e lá, não vou dizer que majoritariamente, mas vocês falaram bastante sobre isso, e só para a deixa, e aí eu te entregar, há muitos anos atrás, 20 anos atrás, eu tinha uma namorada que o irmão dela era o diretor jurídico da TIM, no Brasil. E as coisas que ele me contava, há 20 anos atrás ele já dizia: Bruno, está dominado. Existe o Brasil que você conhece e existe um mundo paralelo. Eu falei: mas como assim? Ele falou: as ordens judiciais que eu recebo para fazer gravações e as pessoas que a gente grava e as coisas que eu ouço, ele nunca me contou o que ou quem, mas ele falou: uma coisa é o que a gente acha, outra coisa é o que existe. Mas eu falei: como assim, criminoso?
Ele falou, não, a conexão entre o poder oficial, o não oficial e o crime, e tudo junto, do juiz ao traficante. E eu falei, mas então o judiciário está podre? Ele falou, não, a gente não pode generalizar, mas não é um nem dois casos, é um monte. Então, acho que essa é uma boa deixa. Você estar no Brasil e nessa posição é admirável. Qual é o seu sentimento? A gente tem jeito ou é daqui para baixo? Olha, primeiro que eu sou sempre muito otimista, Bruno, a gente sempre tem que ter jeito, né? Só que o jeito não vem sozinho, né? A gente tem que dar um jeito, sempre, né? A gente tem que pensar estrategicamente em como dar um jeito nas coisas. Você falou do crime organizado, você falou da violência, né? Falou dos desvios de valores, né? No Brasil. É muito frequente a gente pensar o crime organizado na nossa intuição como algo relacionado à violência de rua, né? Então, quando se pensa em crime organizado, se pensa em tráfico de drogas, se pensa nos presídios, né? A gente pensa nessas operações policiais, né? Nos morros cariocas, né? E a gente associa a imagem do crime organizado muito a essa imagem, que é uma imagem quase que um fantasma que nos assombra na sociedade, mas é muito importante essa visão mais aprofundada, e essa que é a correta do crime organizado, essa que você acabou de dar, né? Essa do crime organizado que vive e se alimenta de uma simbiose com o Estado, né? com as estruturas de poder. Então, o crime organizado e a corrupção são estritamente vinculados, como você muito bem lembrou, né? E no Brasil a gente vive um crescimento do crime organizado muito marcado, né? Uma por conta dessa corrupção que a gente chama de sistêmica, né? Não é a simples corrupção balcão, é uma corrupção em todos os níveis, né? Muito disseminada, né? E muito pouco controlada, e a gente já fala sobre isso, né? Sobre as formas de controle da corrupção e o quanto isso afeta as instituições, inclusive a própria ideia de democracia. Mas quando a gente fala, então, no crime organizado, ele se alimenta muito dessa corrupção. Hoje a gente tem no Brasil, né, um crime organizado muito forte, que durante muito tempo ficou à margem de atenção do Estado, né? Se adotou uma política, a meu ver, pouco eficiente no Brasil, no sentido de não se querer reconhecer formalmente a existência do crime organizado. Era um pouco a ideia de, bom, se a gente não reconhece, né, a gente não fortalece o crime organizado. Exato, né? Ou uma forma de não fortalecê-los é não reconhecê-los, né? Só que isso é um erro, né? É um erro estratégico, porque claro que ele existe e ele foi ocupando todos os espaços. A opção político-criminal pelo não reconhecimento formal do crime organizado foi uma má estratégia, uma estratégia infeliz no Brasil, né? Só fortaleceu mais. Desculpa. Desculpa eu vou te interromper. Eu vou fazer disso uma conversa como se nós fôssemos amigos há 30 anos e a gente estivesse na sala de casa. Vamos. Eu vou te interromper às vezes porque assim, a ansiedade e a curiosidade. De fato, o Estado fez essa escolha? Você acredita que ele tenha feito essa escolha? Você está dizendo, ele fez essa escolha inconscientemente ou você acha que em algum grau... Não. Foi uma estratégia mesmo. Foi uma estratégia. Isso ficou muito claro, né, dentro da minha área de estudo, que é o direito penal. Né, nós tivemos no Brasil, e em São Paulo especificamente, no começo dos anos 2000, né, em 2006, né, nós tivemos uma mega rebelião nos presídios aqui, né? E então aquilo já era uma resposta, né, de facções criminosas ou de uma facção criminosa a uma decisão que tinha sido tomada, né, em relação às lideranças de facção. Ali tinha acontecido, né, uma questão dentro do sistema prisional, houve a adoção de uma decisão de isolamento de líderes de facção criminosa, e aí eles responderam com uma mega rebelião, né, e com uma ordem, eles chamam na linguagem deles, né, de um salve, né, para que houvesse ataques em São Paulo a todas as autoridades, e aquilo tocou terror em São Paulo, né? Eu lembro que foi um dia que todo mundo saiu correndo para casa mais cedo, as atividades se encerraram, quer dizer, a cidade quase que fechou, né, por conta daquele fenômeno.
E eu me lembro que naquele momento a grande questão tinha que haver um diálogo entre o Estado e os líderes da facção criminosa para encerrar aquilo que estava acontecendo, né? Se estabeleceu um conflito mesmo no sentido de guerra, né? E eu me lembro que naquele momento as autoridades de São Paulo diziam, não, mas a gente não pode falar com eles porque a gente não pode negociar com eles como reconhecendo-os como agentes numa negociação, porque a gente está dando força para o crime organizado se a gente faz isso. Então a gente não pode, né? E era uma atitude errada, né? É dizer, só acabou aquilo, né? Aquela guerra, quando efetivamente houve um diálogo, houve uma negociação e houve um encerramento daquilo, né? Então, aquele momento foi um momento que ficou muito claro, né, que se tinha a adoção dessa política de não reconhecimento, né? E isso trouxe efeitos, durante muitos anos, efeitos gravíssimos. Toda hora, né, que eu tenho um gap, que eu tenho um buraco gerado pelo Estado, uma ausência do Estado, isso é ocupado de outra forma, né? E o crime organizado soube muito bem ocupar todos esses buracos deixados pelo Estado. Então, um Estado que não quer reconhecer não mostra organização e força, mostra desorganização, né? Frente a uma estrutura que hoje cada vez mais é uma estrutura empresarial, é muito bem hierarquizada, é muito bem estruturada e controla valores, detém valores que somam, né, quantias maiores do que vários estados do nosso planeta, né? Mas e qual o tamanho hoje desse mundo paralelo? Porque o que eu vejo, ou o que as pessoas veem, são notícias. Por exemplo, recentemente, PCC, bilhões aqui, dono de 400 postos de gasolina, de 100 lojas do Boticário, e a gente vai ouvindo esses ruídos, né? E a gente vê que, de fato, quando essa máquina decide agir, eles realmente colocam as pessoas em pânico. O que você comentou em São Paulo, mas a gente já teve Espírito Santo e várias outras cidades, e recentemente eu tive com o Ricardo Nunes, e aí conversa vai, conversa vem, porque todo mundo sabe que eu fui embora do Brasil por causa de violência. Então, aí começou a conversa de que não, agora estão atirando pedra nos ônibus, com pessoas normais dentro, que estão indo trabalhar, ou a tiazinha que está voltando do médico. Então, qual é o tamanho desse mundo paralelo que ambos vão se tolerando ou fingindo, vamos ficar numa paz e vamos fazer nossos negócios dos dois lados girarem? Qual é o tamanho disso? Então, esse mundo paralelo, Bruno, é muito mais paralelo do que a gente imagina. É isso que eu estou dizendo. Quer dizer, se a gente pensa no mundo paralelo como esse mundo violento, né, no sentido do tráfico, do atirando pedra em ônibus, quer dizer, a gente está falando de algo que tem outra intensidade e que hoje foca em outros setores, né? Então, há 20 anos atrás, talvez o grande negócio do crime organizado fosse o tráfico de drogas. Hoje não é mais o principal negócio do crime organizado. Hoje a gente tem uma imersão das atividades ilícitas dentro de um mercado formal, de um mercado lícito, né? A gente viu isso e você fala, qual o tamanho disso, né? A gente consegue medir o tamanho econômico disso hoje de uma forma brutal. A gente teve há pouco tempo atrás, né, uma operação policial que ficou famosa aqui, né, no Brasil, que é a famosa Carbono Oculto, né, que descobriu, então, a influência do crime organizado na Faria Lima, né, nos investimentos, e ali, né, numa investigação referente a um período de 4 anos, né, de 2020 a 2024, a gente teve uma movimentação de mais de 50 bilhões de reais, né, a partir dos combustíveis, né, de postos de gasolina, envolvendo fintechs, envolvendo bancos, instituições financeiras clandestinas, né, é essa a grande movimentação, né? E isso está muito longe ali do morro do Rio de Janeiro, né? Ou daquela pessoa que está lá no final da linha tirando a pedra no ônibus, você entende? Então, essa é a grande questão, esse é o grande poder do crime organizado, é o crime organizado que a sociedade não está vendo, né? E que vê quando tem uma operação policial, né? Ou quando tem metanol, né, no drink que eu vou tomar no barzinho, né? E aí eu descubro que ele tem crime organizado. Mas o problema é esse mundo paralelo que opera muito perto, em conluio mesmo, com o mercado formal, né? Então a gente tem muitos setores de atividades que hoje são comandadas pelo crime organizado.
além do tráfico de drogas. Então, o tráfico de drogas já foi o principal problema, hoje não é. E você poderia citar, por exemplo, combustíveis é um setor? Quais são esses setores? Combustíveis, o setor de transportes. Hoje, quando a gente fala dessa simbiose do crime organizado com a figura do Estado, né, a gente tem uma convivência muito, muito clara já em todos os poderes, né? As prefeituras municipais, por exemplo, olha que loucura, né? Tem toda uma... e isso a sociedade vê pouco, né? O crime organizado, durante os últimos anos, eu estou falando de mais de 2 décadas, adotou uma estratégia não só de financiamento de atividades, mas financiamento de pessoas, de agentes, para que eles pudessem não só ingressar nas estruturas lícitas de poder, mas subir nessas estruturas lícitas de poder. Então, hoje a gente vê, por exemplo, isso faz tempo, tá? Gente que recebe bolsa de estudo, por exemplo, para ingressar em universidades, né, para depois passar em concursos públicos, né, para poder desempenhar funções nas esferas de poder. Então, hoje, a gente tem, né, essa convivência do crime organizado em todos os poderes do Estado. E isso não se vê claramente. De novo, quando a gente pensa no crime organizado, a gente está pensando nas pessoas marginalizadas, nas pessoas, né, pobres, pretas e pardas, quando o crime organizado usa terno e gravata, quando o crime organizado está lá na Faria Lima, quando o crime organizado está encabeçando atividades que são atividades que dão muito dinheiro, inclusive hoje com poder internacional, né? Então, também esse é um outro fator muito importante, né? O crime organizado ganha uma dimensão tamanha que ultrapassa as nossas fronteiras. Então, hoje a gente tem, não só na América do Sul, né, mas a gente tem redes de crime organizado em todo o planeta, né, operando em conjunto. E isso começa a dificultar muito a atuação dos estados, porque cada um dos estados tem o seu poder soberano, né, sobre o seu território, mas aí começa a ficar difícil, né, eu estabelecer mecanismos de controle quando os fenômenos que eu tenho que controlar escapam ao meu território. Né? Então, hoje a gente enfrenta um fenômeno muito mais complicado, muito maior. Então, voltando lá atrás, né, o que a gente tinha falado, toda aquela estratégia de eu não vou reconhecer, tudo bem, gerou hoje um monstro enorme que agora é difícil conter. Né? E aí não tem uma resposta fácil para conter. A resposta fácil não vai ser, né, pegar num fuzil, né, entrar numa comunidade no Rio de Janeiro, matar algumas pessoas e achar que assim eu estou combatendo o crime organizado. Ele está longe de lá, está bem longe de lá. Mas eu vou verbalizar de um jeito muito simples para facilitar para as pessoas que estão assistindo. E se eu falar besteira, por favor, me corrija. Mas se eu tivesse que traduzir o que você falou, anos atrás, de fato, o traficante que eles se uniram em rede, então virou uma facção, e que também conduziam assaltos e outras coisas ilícitas, seja de jogos de azar, até seja lá o que for. Essas estruturas foram crescendo, ficando ricas, se profissionalizando. Logicamente, do momento que você tem dinheiro, você compra apoio político, mas você também consegue patrocinar pessoas, porque, pelo que você disse, é como se literalmente eles falassem: filho, vem cá, vou pagar para você aula particular de inglês e você vai passar na FUVEST e você vai estudar no Largo de São Francisco. Mas é o seguinte, o resto da vida você é do time. Não pense nunca em achar que você é livre e independente. Sempre você vai trabalhar em função do sistema, para nós. É isso que você descreveu, né? É isso aí. Tem 2 mecanismos, né? Tem um mecanismo que é o mecanismo inicial das facções criminosas, né? E a gente tem mais de 2 dezenas de facções criminosas no Brasil, conhecidas, tá? Tem algumas que são maiores, né? Que tem, então, quando a gente fala, por exemplo, do Comando Vermelho, do PCC, são facções mais poderosas, mas a gente tem várias facções no Brasil. O mecanismo inicial dessas facções, né? No começo das atividades, a gente tinha um sistema de cooptação, de adesão muito claro dentro do sistema prisional brasileiro. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, né, da principal facção, né, criminosa que a gente tem em São Paulo, né, o conhecido PCC, né, ele surge ali do massacre do Carandiru. Então, a gente está falando de 1992.
né? Surge ali, né, a ideia da facção criminosa baseada num discurso de proteção das pessoas presas que sofriam violações dos seus direitos fundamentais pelo Estado, né, que, diante das condições carcerárias, subhumanas e tal, violava direitos humanos. Então, se a gente for olhar o discurso das facções criminosas dentro do sistema prisional, é um discurso quase que comovente, assim, eu estou sendo irônica, né, no sentido de dizer, olha como maltratam a gente, né, a gente já é marginalizado socialmente, olha o que o Estado faz com a gente aqui, está matando a gente, então a gente tem que se unir, né, contra esse Estado que nos quer exterminar. Fazer uma interrupção rápida. Eu imagino que vocês estão gostando desse papo, riquíssimo. Eu queria pedir para vocês deixarem um like, é muito importante para nós. Obrigado. Né? Esse discurso faz parte, inclusive, das normas, né, tem estatutos dessas facções criminosas, né? Então esse discurso pseudo-humanitário faz parte, né, da raiz dessas facções e que conseguem congregar as pessoas assim. E o que é muito compreensível, aliás, né? Se imagina, Bruno, né? Se imagine preso, né? Entrando, né, num estabelecimento prisional sem nenhum tipo de condição, né? Então você não tem onde dormir, você não tem o que comer, você não tem remédio para as suas necessidades fundamentais, remédios de uso contínuo, você está longe dos seus familiares, você não tem estrutura nenhuma e alguém chega junto de você e fala, olha, eu te protejo, né? Eu te forneço um colchão, se você tem um filho, né, que está lá fora e está precisando de alguma coisa, eu dou uma cesta básica todo mês, né, eu te forneço os remédios, só que a partir de agora você é nosso irmão, né, você nos deve, né, e essa dívida vai ficar. Quando você estiver solto, você vai fazer a mesma coisa dos que estiverem aqui. Então esse é um mecanismo muito, muito eficiente, né, chamar a gente, né? Então, assim as facções criminosas cresceram muito se utilizando do próprio sistema prisional brasileiro e, de novo, dos buracos que o Estado deixou no sistema prisional. Hoje a gente tem os estabelecimentos prisionais que vivem de um fenômeno que a gente chama de autogoverno. Né? Por que hoje a gente não ouve falar? Você não mora no Brasil, Bruno, mas eu acho que as notícias chegam aí e acho que faz tempo que não chega nenhuma notícia para você de alguma grande rebelião, né, nos presídios brasileiros. Né? Não tem. Né? E você fala, por que não tem? Alternativa A é porque está tudo ótimo, não precisa de rebelião. Né? Não é. Né? Alternativa B, eles não querem fazer rebelião porque eles se autogovernam. Eles, eu digo, os presos, as facções criminosas. Né? Então, eles não precisam fazer rebelião. Né? Porque eles governam a realidade que eles estão lá e, mais do que isso, eles lucram com a realidade prisional. Então, a última coisa que eles querem é promover uma rebelião, porque isso vai desestabilizar as estruturas que eles têm bem postas lá, inclusive os mecanismos de ganho. Cada estabelecimento prisional gera lucro para a facção criminosa, né, com o tráfico lá dentro, com as atividades ilícitas que se fazem lá dentro, e gera um lucro altíssimo. Então, esse é um mecanismo importante das facções criminosas. Né? Foi assim que elas foram se organizando e se enriquecendo. Acontece que o poder econômico das facções criminosas leva a um outro tipo de engajamento às atividades, que é esse que você falou, né? Que tudo que a gente tem na sociedade aqui fora, a gente tem na sociedade criminosa também. Né? E no universo capitalista, quer dizer, manda quem tem dinheiro. Né? Quanto mais poder econômico eu tenho, mais chance eu tenho de interferir na realidade à minha volta. E esse é um mecanismo muito claro utilizado pelas facções criminosas para cooptar agentes, né? E aí que não tem nada que ver com a realidade prisional, mas agentes de fora, né? Que você vai corrompendo, você vai cooptando essas pessoas, e esse é um mecanismo que tem funcionado muito bem em nível nacional e nível internacional. Então eu tenho esses dois mecanismos, né? O inicial, que foi muito mais esse, dentro da estrutura prisional brasileira, e hoje um mecanismo que está muito longe da estrutura prisional, que está na Faria Lima, que está nos grandes centros comerciais, que está nos grandes centros políticos, com os agentes políticos que acabam se envolvendo dentro dessa estrutura por meio de atividade de corrupção. Eu vejo que é um pouco ainda mais caótico pelo seguinte: o empresário rico, ele pode comprar favorecimento, políticos, tentar manipular o sistema. Mas, em última instância,
se o agente político, enfim, a outra parte, se eles não pactuam o valor ou as condições, em última instância, aquilo não acontece. Quando é o crime organizado, vai pelo dinheiro ou vai sem o dinheiro, porque senão tem consequências para a integridade da pessoa, da família. Então é quase como, melhor eu me entender aqui, seja por qual preço for, porque é muito caro para uma pessoa de bem, normal. E eu vou falar, eu vou te, depois, fora da gravação, eu posso te dar detalhes, tá? Mas há 2 anos que eu vou pouco para o Brasil. O ano passado eu fui 2 vezes, esse ano, por enquanto, uma só. Mas antes disso, eu ia todos os meses, por causa do trabalho. E existe um negócio e eu ainda mantenho empresas no Brasil. E existe um negócio meu, de um determinado setor, que começou a sofrer a concorrência de um competidor. E esse competidor, a origem desse empresário, ele controlava, ou na minha opinião, controla, assim, quando eu falo que controlava é porque ele já foi preso várias vezes, porque está na ficha criminal dele. Ele controlava as máquinas de caça-níquel na região do ABC. E aí, do nada, ele criou uma empresa que precisa de muito dinheiro e que ele vende tudo muito barato e que você fala... e que ele conseguiu Não é lógica, né? Corromper ou comprar ou seduzir um executivo de uma indústria multinacional que fornece para ele, que eles montaram ali uma aliança, um vínculo estranho, e que isso começou a me gerar até medo, no sentido de, nossa, eu não quero me manter num setor que o meu concorrente, ele é um bandido. Ele, de fato, se quiser... Bom, é que por eu estar em Nova York ele não me alcança, mas se eu estivesse morando em São Paulo, eu ia ficar inseguro até... Assim, porque dependendo do quanto eu me confrontasse, Claro. eu não acho que seria uma disputa no parâmetro dentro das regras comerciais ali. Claro. Então, é um negócio muito bizarro, né? Assim, muito bizarro. E eu tenho todos os indícios de que ele é... E o mais engraçado, as pessoas da sociedade desse meio falam, não, ele era malandro, mas não é mais. Eu falo, mas você tem alguma dúvida? O cara que controlava os jogos, os caça-níqueis, você acha que ele responde para quem? Para a avó dele? Você acha que quem permitia ele fazer aquilo? E essa diferenciação que se faz, né, de quem suja as mãos e quem não suja as mãos, como quem não suja as mãos não faz parte exatamente do crime organizado. E, na verdade, aí está o grande poder do crime organizado. E aí você falou você tocou em outro ponto importante, Bruno, né, além da corrupção, né, que faz parte da estrutura, né, do crime organizado, né, existe uma simbiose. Além da corrupção, a gente tem outro fenômeno muito importante ligado ao crime organizado, que é a lavagem de dinheiro. Né? E aí são mecanismos cada vez mais refinados, né? Cada vez mais complexos, bem estruturados, né? Para dar uma origem ou passar a ideia de uma origem lícita, né? Para valores que têm origem ilícita, que vêm de atividade criminosa. E quando a gente fala de lavagem de dinheiro, a gente está falando de lavagem de um grande volume de recursos e que entram no mercado legal, passam a circular no mercado legal, e isso vai trazendo cada vez mais poder para o crime organizado. Então, falando sobre essa perspectiva, né, a gente tem que pensar que tipo de estratégia de enfrentamento a gente vai adotar. Então, o crime organizado, né, se enfrenta com arma na mão, né, ou se enfrenta com estratégia econômica, né, de asfixia econômica. E essa é uma grande questão hoje. Né, quando a gente envolve, né, milhares de agentes policiais, né, para enfrentarem traficantes de drogas, né, a partir de uma política de guerra mesmo, de conflito armado, de disputa territorial, né, é uma questão muito específica, muito, né, de um local determinado. Quer dizer, isso breca alguma coisa das atividades, porque ao mesmo tempo, né, quando eu opto por essa estratégia policial, e que é muito midiática, né, porque as imagens são fortes, tem toda uma simbologia, enfim, tem resultados
muito visíveis no sentido humano, né? Você tem vítimas caídas no chão, tanto policiais quanto pessoas civis, né? E aí você vai dizer se elas estão envolvidas ou não com atividade criminal, não importa, mas você tem esse tipo de resultado. De outro lado, como a gente viu nessa operação Carbono Oculto, aqui em São Paulo, você tem uma atividade de investigação de inteligência financeira, que visa encontrar recursos ilícitos, né, bloquear esses recursos, e retomar esses recursos e asfixiar economicamente as estruturas criminais. Né? Para isso, eu preciso de uma estruturação melhor. Né? Para isso, eu preciso de uma atividade com muito mais inteligência, com muito mais estratégia. E aí chama atenção quando a gente vê que nos falta essa estrutura. E nos falta estrutura básica, muitas vezes. Né? Isso me causa assim, eu não diria uma surpresa, mas um inconformismo gigantesco. Né? É dizer, mas falta interesse político ou, de fato, falta eu know-how vou te dar e um dado, intelectual? tá? Vou te dar um dado e você me responde, tá bom? A partir do dado que eu vou dar, você responde a própria pergunta que você fez, Bruno. Nós temos no Brasil o COAF, né, que é uma instituição que se volta a fiscalizar, não é, a licitude, né, desse nosso sistema financeiro, das operações financeiras que são feitas. Então, por exemplo, se você tem uma conta bancária aqui no Brasil, Bruno, e ela tem uma movimentação que é diferente do seu perfil, né, ou porque ela é muito alta, ou porque tem uma quantidade de depósitos, de transações que são feitas que não tem a ver com o seu perfil, a sua instituição financeira, o seu banco vai necessariamente comunicar, ele tem um dever legal de comunicar ao COAF essas operações, né? Dizer, olha, tá esquisito aqui, né? Na conta do Bruno, entre ontem e hoje, passaram assim 100 milhões de reais entre depósitos e transferências, e isso não é usual dessa conta. Né? Então, dê uma olhada aí, acende uma luzinha vermelha. Né? Esse mecanismo não é um mecanismo só brasileiro, né? Isso faz parte de uma recomendação mundial, né, de controle da corrupção, da lavagem de dinheiro, do crime organizado, enfim, faz parte de uma estratégia global de controle, né, de atividades ilícitas. Então, o Brasil, assim como outros países, tem essa estrutura hoje. Hoje a gente tem o COAF. Né? O COAF, como estrutura, né, que fiscaliza essas operações, hoje recebe anualmente cerca de 7 milhões de comunicações de operações suspeitas. Quem me deu esse dado foi o presidente do COAF, faz 1 mês e meio atrás. Mais ou menos 7 milhões de operações suspeitas. Sabe quantos agentes o COAF tem trabalhando na investigação dessas 7 milhões de operações anuais? 9. Não faço ideia. 9 funcionários usando um software que é de 1999. Então, agora que eu te dei o dado, você mesmo pode responder a sua pergunta que está acontecendo. Deus dará, né? Assim, Temos um problema, né? Temos um problema. Porque, assim, como é que eu consigo pegar as operações, então? O COAF responde ao Ministério da Justiça? Pois é. Então, qual é outra questão que a gente tem aqui, né? Primeiro que houve uma disputa de onde o COAF ficaria. Ele ficaria com o Ministério da Justiça, ele fica embaixo do Banco Central, né? Há sempre essa disputa no nosso país em relação a isso. Outra questão importante que tem, né? Os órgãos funcionam muito separadamente. Então, você tem o Banco Central de um lado, você tem o Ministério da Justiça do outro, você tem os governos estaduais, né, de outro lado, você tem o CNJ de outro lado, você tem o Ministério Público de outro lado, e aí fica uma briga desgraçada, né, para ver quem é o pai da criança, e no final das contas ninguém é pai de criança nenhuma, no sentido de cada um tenta estabelecer sua política de enfrentamento do fenômeno criminal, e não dá para ser assim, porque as atividades criminosas são cada vez mais organizadas, e o crime organizado vai se valendo da nossa desorganização. Né? Então, quando você tem uma estrutura, como eu acabei de falar, né, o nosso principal órgão de controle de operações financeiras, que não consegue controlar essas operações financeiras, a gente começa a se perguntar a quem isso interessa que seja assim. Né?
Por isso que muitas vezes no Brasil a gente tem grandes casos surgindo, casos de corrupção, por exemplo, que vem a conhecimento público quase que por acidente. Foi a ex-esposa que denunciou, foi o ex-sócio que denunciou, e você fala, mas essa operação passou pelo Tribunal de Contas, passou por auditoria, passou pelo Banco Central, passou por tudo, e ninguém viu nada. E é porque a esposa falou que isso agora foi, né, veio à tona. Como é que funciona isso? Né, são a falta das estruturas organizadas de combate. Quando a gente fala combate, não é o combate com a arma lá no final da linha. Combate, eu tenho que pegar antes. Porque depois que já foi o crime, eu tenho que lidar com o estrago que ele causa. Né? Eu tenho que buscar pegar antes, eu tenho que asfixiar esse poder. E é isso que a gente tem que fazer. Mas, para isso, a gente precisa de eu diria quase que de uma coalizão no sentido apartidário, né, para transformar essa estrutura de controle do crime organizado uma estrutura política de Estado, não de governo. Né? Porque não adianta agora fica briga entre os partidos políticos, qual a sua estratégia de segurança pública do outro, a minha é melhor, a sua é pior. Enquanto a gente estiver com uma discussão partidarizada, a gente não vai para lugar nenhum. Né? Isso a gente viu muito claramente, fazendo um paralelo, né, quando a gente fala com o sistema de saúde. Né? Hoje a gente tem o SUS, que é muito elogiado, né, como sistema de saúde no Brasil, mas por conta dessa ideia de uma política bem estruturada, bem capilarizada, né? E isso a gente viu claramente durante a pandemia, né? O elogio que a gente teve, que a capilaridade do SUS, como foi importante na época da pandemia. Para isso a gente precisa ter articulação, né? Articulação federativa mesmo, né? Envolvendo todos os entes da federação, envolvendo as estruturas, mas para isso a gente precisa fazer uma coalizão. Então, mas por que não colocam um software novo e 5.000 agentes no COAF? Então, é uma boa pergunta. Falta. É uma boa pergunta para a gente fazer, Bruno. Eu tenho a resposta. Você tem? Eu prefiro que dê você a resposta, não eu. Bom, primeiro que se você equipa o COAF, em tese, a não ser que tenha um combinado de vamos olhar só para o crime, e não para a sonegação, lavagem, não para o crime do desvio, porque senão a própria máquina pública é a primeira a ser pega, porque eu não tenho eu nunca ouvi falar de uma construção de uma creche ou Ministério da Saúde, ou das coisas que tem que ser. Eu nunca ouvi falar que nada aconteceu sem ter um combinado, um acordo, e por isso que eu falei que a imensa maior parte... Você elogiou o SUS, e eu acho que em questão de modelagem ele é admirável. Mas comparado ao que se gasta versus ao que se colhe, a eficiência assim, não existe, assim como na educação. Então isso mostra que de um jeito educado que o jornalismo fala é mal gasto. Não é mal gasto, não, é desviado, né? É corrupção. Então o COAF pegaria isso. Eu acho que eu imagino que seja difícil equipar o COAF e falar, não, mas vamos focar só no crime, porque o crime está crescendo tanto que daqui a pouco nos engole. É difícil, né, assim, controlar ali o... Mas olha só o que você mesmo disse, Bruno. Você fala, é difícil porque eu teria que separar aqui, né, o crime desses outros desvios. Mas, Bruno, a gente está falando da mesma coisa. É isso que eu estou te falando. Né? Quer dizer, o COAF pegar esse grande desvio de valor que teria que ir para a educação ou para a saúde e foi desviado, ou numa licitação que foi desviado, o organizado participa de tudo isso. É isso que eu estou te falando. Quando a gente fala de sonegação, de lavagem, de corrupção, essas atividades estão todas atreladas hoje ao crime organizado. Ou você acha que o crime organizado não descobriu já o universo das licitações como um universo, quer dizer, de muita lucratividade? É isso que eu estou falando, faz tempo que eles saíram do tráfico de drogas como atividade principal. Então, quando você fala de dinheiro desviado, toda vez que eu tenho a construção de alguma coisa, é impossível que não haja desvio de valores. Quando você fala de competidores em licitação, onde você acha que está o crime organizado? É isso que eu estou falando. O criminoso organizado não é só o criminoso da favela. Aquele ali é o final da linha.
Ou você acha que é aquele cara que tomou um tiro de fuzil da polícia da favela que movimentou 2 bilhões de reais? Não foi ele que movimentou. Esse dinheiro não está debaixo do colchão dele lá na favela carioca. Esse dinheiro está com alguém que usa um terno italiano, uma gravata italiana. Você entende? Ele é um coitado no fim da linha, né? Ele é um soldado, que se chama. Né? Então não é, não, mas ele é o chefe do tráfico. Tá bom, mas ainda assim não é ele o líder do Mas não é abstraindo, mas deixando essa questão, num país de mais de 200 milhões de pessoas, a imensa maior parte, elas estão apartadas dessa bagunça, são pessoas de bem que só querem viver, né? Porque pessoas normais, que têm um emprego, o caixa do McDonald's ou o executivo que está numa fábrica da Honda. Ele é uma pessoa normal, recebe o salário dele, ele nem tem a chance de entrar nesse... Né? Essa é a imensa maior parte das pessoas, mas que acaba que ela fica exposta. Então, quando eu te perguntei o tamanho, lógico que não dá para a gente precisar, mas tudo indica assim, é muito grande. Né? Os 50 bilhões, na minha opinião, lá, aquilo é só uma amostra. Né? Aquilo lá é só para inglês ver, assim, isso é nada. É isso. Mas e se o sistema tem dificuldade em combater, onde isso vai parar? Qual é o efeito nocivo? Porque eu lembro que o irmão da minha namorada, que eu te contei há 20 anos atrás, ele dizia o seguinte, ele usava essa expressão, né? Ele falava, Bruno, se o morro quiser descer, domina. É uma expressão, né, simbólica, né? No São Paulo nem morro tem, né? Isso. Mas onde isso vai parar? Onde isso vai parar? Isso vai muito além dos morros ou da simbologia do morro. Né? Você falou, bom, a gente tem no Brasil, né, 200 milhões de pessoas que são pessoas comuns, que querem viver sua vida, ter suas atividades lícitas e que são muito afetadas por tudo isso que está acontecendo. Tudo isso que está acontecendo leva a que tipo de resultados? Né? Além da violência em si, né? Além dos desvios. Né? Então, veja, os desvios levam a um problema para a materialização de direitos fundamentais. Então, quando a gente fala de educação, de saúde, né, de materialização de direitos que são essenciais para a nossa vida, isso tudo é muito prejudicado quando eu tenho valores que são desviados. Né? Então, esse é um primeiro efeito muito nocivo, né, que é aumento de violência, né, e dessa sensação de violência para as pessoas em geral, e diminuição de direitos garantidos, né, de direitos fundamentais. Mais uma rápida interrupção. Eu tenho notado que a imensa maior parte das pessoas que assistem os nossos episódios ainda não seguem o canal. Então eu queria pedir gentilmente para você não deixar de seguir o canal, acionar o sininho e assim você vai ser avisado de todos os episódios próximos que a gente publicar. Obrigado. Um outro efeito, e esse não é menos importante, é que eu começo a ter uma falha, uma quebra de credibilidade das instituições. Né? Então, eu tenho uma sociedade que começa a não acreditar mais nas suas próprias instituições democráticas. Então, quando a gente pensa, bom, o que a população acha do poder judiciário, o que a população acha do poder executivo, né? O que a população acha do poder legislativo, a gente começa a ter um rebaixamento de credibilidade, uma sensação geral de desconfiança nas instituições, e isso, para uma democracia, é muito ruim. Né, esse abalo das instituições, né, essa crise de credibilidade, porque aí a gente começa a ter discursos como os que a gente já ouviu no Brasil, mas na época da ditadura era melhor. Né? Quer dizer, uma ditadura como uma falsa alternativa, né, como se fosse algo, mais eficiente. O que é falho também, né? Você fala, não, na época da ditadura não tinha isso. Mentira, né? Na época da ditadura tinha corrupção, tinha tudo isso, a diferença é que não se falava. Né? Porque não se podia falar. Né? Inclusive, naquela época tinha um crime previsto, né, no ordenamento jurídico brasileiro, que é voltado aos jornalistas, à imprensa, que era de indispor, por meio de qualquer notícia, uma autoridade pública com a sociedade em geral.
Então, que jornalista que tinha coragem de denunciar um caso de corrupção? Ninguém, né? Porque tomava um crime. Né? Então, mas veja como, né, a desconfiança nas instituições vai minando a democracia. E isso é um problema. Né? Por que é um problema? Quanto mais eu tenho uma crise democrática, mais eu tenho, né, autoritarismos, mais eu tenho violência, mais eu tenho uma sociedade individualista. E o individualismo é um perigo. Porque quando eu penso que, olha, já não me importa mais nada, dane-se a sociedade, eu preciso eu sobreviver, né, eu não estou pensando no geral, aí fica mais fácil ainda para o crime organizado, né? Fica mais fácil ainda para estruturas paralelas ao Estado. Porque aí eu não me preocupo mais eticamente com o outro, eu estou preocupada só comigo. Então, o individualismo é muito, muito negativo, né, para a nossa sociedade. E aí veja como nós já somos levados a ter esse raciocínio hoje. Né? Quer dizer, desde que não mexam comigo, eu não me preocupo muito. Isso é um problema. E vai uma bola de neve. Então, quando eu falo, né, dos mecanismos de enfrentamento, né, por que é importante enfrentar o crime organizado e quais mecanismos que a gente tem, se eu vendo para a sociedade que o combate ao crime organizado eu faço prendendo mais as pessoas, fazendo operação policial, matando gente, subindo morro, né, para usar a mesma expressão que você usou, em sentido inverso, além de eu estar vendendo uma solução que eu sei que é ineficaz, porque não é por aí que eu vou controlar nada, né? Então, vamos pensar pragmaticamente aqui, tá, Bruno? Desumanizando as coisas. É evidente que quando eu subo um morro, né, e mato mais de uma centena de pessoas, o que eu estou fazendo é uma barbárie. Né? Não é assim que se faz num Estado democrático. Né? Eu tenho que processar, julgar e condenar. Né? Não aplicar uma pena de morte que não existe e ainda sumária, né? Sem julgamento. Isso eu não posso fazer, isso é barbárie. Mas, tirando esse lado humano, vamos pensar pragmaticamente. Que efeito há em eu matar 130 pessoas no Morro Carioca? Nenhum. Porque amanhã eles são substituídos. Hoje mesmo eles já estão substituídos por outros 130. Né? Lamentavelmente, essas pessoas são fungíveis. Né? Elas são substituíveis. Então, tanto faz. Mas quando eu mostro isso para a sociedade como se fosse um ato meu, né, político, de interesse no combate ao crime organizado, eu estou sendo muito demagógica e eu estou, então, enganando a sociedade. Eu estou mostrando a imagem de um Estado que está interessado em atuar contra o crime organizado e estou jogando uma nuvem de fumaça que vai impedir a sociedade de discutir os seus verdadeiros problemas. Né? Então, enquanto eu subo o morro e dou tiro, eu estou impedindo a sociedade de discutir, por exemplo, né, a necessidade de reestruturação da nossa administração. Mas o que fica perceptível é que, dado ao fato da simplicidade das pessoas, para não usar nenhum termo agressivo, a sociedade está cansada e, em última instância, dado a simplicidade, elas recebem aquilo como, nossa, alguma coisa estão fazendo, estão tentando. Porque, de fato, de ordem prática, aí, onde você está, né? Me dá, pelo jeito, você está no Largo São Francisco. Se você parou o carro muito longe, você não vai conseguir sair com o celular na mão e com joia, porque você vai ser assaltado, assim, certeza. Então as pessoas estão cansadas, né, da falta de liberdade. Agora, o que você acha do que foi feito em El Salvador? Que foi uma repressão monstro. E só para estender a colocação, grandes países muito populosos, ou eles têm uma repressão muito bruta, ou eles não controlam. Porque outro dia eu estava conversando com um outro economista, sociólogo, e do Brasil. E ele fica fazendo analogias com a Dinamarca, com a Finlândia. Falando, mas você não tem como comparar. A gente não consegue pegar certas práticas lá de um país muito mais antigo e que a máquina está sob controle, né? Então, El Salvador foi um negócio, foi no tranco, né? Você acha aquilo um horror? Como você vê? Não só eu acho que é uma barbárie, mas eu acho que isso não gera efeito nenhum. De novo,
né? Claro que a sociedade está cansada. E todos nós. Né? Ninguém quer viver num mundo violento. E a sociedade também não é cruel de querer aderir a nenhum tipo de barbárie, né? Ou autoritarismo ou fascismo. A gente quer ver o problema ser resolvido. E aí o discurso político fácil sempre é usar essa alternativa penal mais violenta. Por quê que é usar essa alternativa penal mais violenta? Porque não preciso de nada. O direito penal tem uma simbologia, tem uma violência intrínseca, né, que comunica algo muito fortemente na sociedade. Então, quando você vê uma notícia de alguém morto ou alguém algemado, né, a gente fala, bom, as coisas estão se resolvendo. Para tornar o exemplo mais claro, quando a gente fala de um caso de corrupção, por exemplo, em todo período eleitoral, toda vez que a gente tem, né, eleições, né, o discurso de campanha eleitoral em matéria de corrupção é sempre um discurso penal. Né? É sempre dizer, bom, você fala, bom, qual é a política que você propõe de controle da corrupção no Brasil? Todo candidato ou candidata vai dizer, minha política é aumentar as operações policiais, é aumentar a pena, é transformar a corrupção em crime hediondo. Né? Por que tem essa opção? Porque quando você fala, né, o sujeito que fala, eu vou combater a corrupção, né, tornando a corrupção um crime hediondo, no final das contas, o que ele precisa fazer? Nada, né? Nada, porque isso são só palavras. Né? O que ele precisa fazer? Na verdade, o que ele precisa fazer é, por exemplo, né, fazer uma reforma administrativa. Por que no Brasil a gente está tão acostumado a lidar com a administração pública a partir da ideia de autoridade, a partir da ideia de que os nossos direitos são favores que são concedidos pela autoridade que detém o poder público? Né? Você já reparou isso no Brasil, Bruno? Quer dizer, qual é a expectativa que a gente tem de ter um direito nosso atendido? Né? A gente fica até surpreso, você fala, puxa, eu precisei fazer uma cirurgia, eu precisei de um exame do sistema de saúde, meu Deus, eu fui atendido no mesmo dia, nossa, eu fui atendido na hora. Né? A gente fica até assim, maravilhado, emocionado quando isso acontece. Isso a gente chama, tecnicamente, né, ou historicamente, de cultura de burla no Brasil. Né, da construção da cidadania em que o direito é visto como um favor. Aquela expressão que a gente usa muito no Brasil, né, para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Né? A ideia de que eu posso fazer diferenciações e que eu tenho que respeitar os funcionários públicos pelo poder que eles ocupam, pela autoridade que eles têm. Por que a gente faz toda essa diferenciação? Então, por que um ministro, né, de um tribunal em Brasília tem que ter 1 milhão de assessores, tem que ter um pasta, tem que ter um motorista, tem que ter o assessor disso, o assessor daquilo, né? E aí o seu amigo a Dinamarca ou qualquer outro país europeu, né, pergunta para ele como é que funciona o juiz da Corte Suprema, quantos assessores ele tem ou quantos motoristas. Ele vai dizer, não, ele não tem assessor, ele não tem motorista. Né? Ele usa o carro dele. Ele é uma pessoa comum. Né? Ele tem o poder dele, né, como funcionário público, mas na medida em que ele exerce uma função pública. E aí está a importância dele. Não no cargo que ele ocupa, não que ele aquela história do sabe com quem você está falando. Né? E isso a gente tem muito claro no Brasil ainda, na própria Constituição histórica da nossa cidadania. E isso é um problema. Então não adianta nada brincar de ser El Salvador e sair atirando em todo mundo, a gente vai atirar em quantas pessoas? Porque uma coisa, de novo, Bruno, uma coisa é sair atirando no meio da favela. Mas o crime organizado não está lá. É isso que eu estou falando. Se o COAF se aparelhar e se eu conseguir pegar 7 milhões de operações, eu vou ver que essas operações estão na Faria Lima, essas operações estão nas grandes instituições, essas operações estão com grandes agentes políticos e empresariais brasileiros, e aí eu vou começar a tomar susto. E aí eu vou dar tiro nessas pessoas também? Né? Imagina essa operação carbono oculto que teve na Faria Lima. Imagina se a gente tivesse a mesma força policial lá que aconteceu na semana passada no Rio de Janeiro, lá na Faria Lima. Imagina se eu tivesse matado 120 pessoas na Faria Lima aquele dia. Como é que a sociedade ia reagir? Fala, meu Deus do céu, como assim? Não é? Mas como foi na favela, ainda tudo ficaram bem. felizes. Né? São negros, são pessoas que
enfim, por que eu vou me preocupar com elas? Não é? Elas não estão no meu horizonte. Né? No máximo, né, eu vou ter a mãe de um deles, que é a funcionária que trabalha limpando a minha casa, que não vai vir trabalhar amanhã porque está no funeral do filho. O máximo que vai me afetar. Não é isso? Agora, na Faria Lima, não, né? Aí é o filho do meu amigo. Na Faria Lima, eu tenho, né? Puxa, meu marido trabalha lá também, peraí. Né? Percebe? Esse papo, eu gosto muito, eu acho ele muito importante, interessante, sedutor no sentido de, enfim, do debate, mas eu não quero, eu sei da sua agenda, eu não quero te segurar aqui 10 horas, porque se deixar, eu realmente ficaria 10 horas. Então, eu queria, encaminhando para os últimos pontos, eu queria falar de Supremo e Lava Jato, e eu quero te confidenciar uma coisa pessoal. Eu não consigo explicar, e eu não sou advogado, embora muitas pessoas, em razão, eu fui criado pelo meu avô era advogado, estudou no Largo São Francisco, e em razão de muitas reuniões, às vezes eu tenho muito questionar muito, porque eu fui criado por ele, então algum conhecimento indireto eu absorvi. Algumas pessoas falam, você é advogado? Eu falo, não, eu sou economista. Então, ou seja, vou usar aqui, eu não consigo explicar quando um americano, um europeu, mas que está aqui, o próprio reitor de Colômbia, ele fala, Bruno, teve a Lava Jato, mas as pessoas estão todas soltas, mas esse seu presidente não era que estava envolvido, então era uma armação contra ele, mas não, de fato não tiveram bilhões que foram repatriados, ou também essa informação é falsa? Porque se existiu corrupção e não tem mais ninguém preso, e assim, como é que você me explica? Eu falo, não sei explicar. E eles até brigam, mas você é burro? Você não sabe do seu país? Você é ignorante? A gente sabe que você não é ignorante. Eu falo, porque eu não consigo explicar, eu verdadeiramente não consigo explicar. Eu tento dizendo o seguinte, eu falo, de fato a corrupção sempre existiu e ela é louca, assim, é uma coisa avassaladora. De fato, as pessoas foram pegas. Aquilo ali foi uma oportunidade assim única, né, que eu entendo no país, na história recente, mas que depois o sistema vai se reencontrando e manipulando, e é quase como se tivesse ali assim, vamos fumar o cachimbo da paz, vamos, vamos acabar em pizza, porque senão isso vai escalando e não sobra quase que nenhum dominó em pé, sobra muito poucos. E aí foram encontrando meios jurídicos de ir sabonetando, enrolando por aqui, por lá. Não estou nem falando do Lula, tá? Eu não sou essa coisa, eu não sou nem direita nem esquerda. Eu. Eu não sou. Eu acho o Bolsonaro bizarro e o Lula tanto quanto, em termos de ineficiência. Então, assim, eu sou a favor da meritocracia, da eficiência. Muitas, os Estados Unidos também está num momento confuso, né? Mas, se a gente olhar historicamente, passaram presidentes republicanos e democratas, que aqui a direita e a esquerda é diferente do Brasil, mas desde que ele fosse eficiente, está tudo bem. Está tudo bem. Então, eu tento explicar, eu falo isso, eu falo, ó, o sistema se rearranjou, falaram, vamos deixar disso, vamos pedir uma pizza aí, não na Domino's nem na Pizza Hut, que não tem no Brasil, e é isso. E aí, e toda essa bagunça, a bagunça, porque daí eles falam, não, mas o Trump gosta do Bolsonaro. E aí eu ainda tenho dificuldade de explicar o seguinte, o Bolsonaro, quem criou ele foi esse sistema. Porque as pessoas ficaram tão, assim, enojadas, que aí aparece alguém dizendo, eu sou o cara, eu vou resolver. Então, quem criou, assim, só para dar nomes, né, não tô, mas quem criou o Bolsonaro foi o Lula. E quem fez o Lula voltar foi o Bolsonaro, porque também extrapolou tudo. Então eu falo, como é que eu explico do ponto de vista agora jurídico, tá? Como é que eu explico para um americano que não tem mais ninguém preso e está tudo certo e
Você tem uma explicação? Tenho. Mas antes da explicação, primeiro dizer da importância da relação economia e direito. É muito, muito importante esse diálogo, né? A gente aprende muito com a economia também tem que aprender muito com o direito. Então, que legal que a gente pode conversar. Você falou, né, do Bolsonaro e do Lula, né, de como surge o Bolsonaro como um outsider, né, como o sistema gerou, né, esse fenômeno, e isso era justamente aquilo que a gente estava discutindo como um dos efeitos negativos, né, de uma corrupção sistêmica, de uma criminalidade organizada. Quer dizer, esse é um dos efeitos. Olha como a gente começa a minar, né, a própria sociedade democrática a partir dessa desestruturação que acontece. Né? Agora, qual é a explicação que a gente dá, né, quando a gente fala da Lava Jato? O que aconteceu? Foi uma grande pizza? Ali aconteceu um problema seríssimo, Bruno, que é o seguinte, né, existiu corrupção? Existe ainda corrupção? Sim, e sistêmica. Né? A corrupção foi bem pega ali, naquele momento, no caso Lava Jato? Não. Né? O que houve ali? Houve uma série de excessos, uma série de abusos, de ilegalidades, né, em todo o processo, né, que eram defendidas inicialmente como ilegalidades por conta da excepcionalidade do tema, né, dizer assim, olha, a gente está fazendo tudo aqui contra a lei, mas é que é importante porque o caso é muito grande, porque as pessoas envolvidas são muito grandes. Depois se verificou que tinham outros interesses envolvidos, né, que tinham nada a ver com a legalidade, né, tanto é assim que hoje vários dos atores, né, lá da Operação Lava Jato, dos agentes públicos, se transformaram em agentes políticos. Né? Então a gente tem o membro do Ministério Público, que era o grande acusador, que hoje é um político, né, o então juiz, né, da operação, o principal juiz da Operação Lava Jato, que hoje também é um agente político, e aí você começa a ver que houve uma grande mistura ali de interesses políticos, né, com a própria prestação jurisdicional, com o próprio processo. Né? E esse foi um problema, porque a gente teve uma série de nulidades que aconteceram, né, de erros de procedimento que aconteceram. Quando isso acontece, e aí não tem outro caminho, né, quando você tem um processo que é feito errado, ele é anulado, isso gera na sociedade um efeito bumerangue horroroso. Da sociedade dizer isso, assim, bom, então o Brasil é corrupto mesmo, né? Então acabou tudo em pizza. Então o processo foi feito para dar errado. Ele não foi feito para dar errado. Só que quem atuou no processo atuou mal. Né? E isso aconteceu no caso da Lava Jato. Né? Por isso que os processos foram todos anulados. Porque tudo aquilo era uma excrescência, no sentido jurídico, assim, era um equívoco gigantesco. Não porque não tenha havido corrupção, mas porque não adotaram, né, os procedimentos mínimos no sentido de legalidade para fazer funcionar o processo. Né? E esse mas aí não teria que se recomeçar, então? Evidentemente que teria que se recomeçar. O grande problema que a gente tem, e isso vale para qualquer processo criminal no Brasil, né, o Estado tem um tempo para perseguir alguém pela prática de um crime. Né? A esse lapso temporal a gente chama de prescrição. O Estado não tem a vida inteira para perseguir alguém, ele tem um tempo para perseguir alguém. Isso é razoável, né? Em qualquer sociedade civilizada. Né? O problema é que quando eu fico anos em cima de um caso que eu estou levando de forma errada, né, tecnicamente errada, depois fica difícil. Né? Muitas vezes se atinge a chamada prescrição. Por erro de quem? Do próprio Estado que não soube fazer. E eu estou falando assim de erros técnicos gravíssimos. É como mal comparando com a medicina, é como um médico que esquece a gase na barriga do paciente quando está operando. Né? Foi esse o nível, né, de erro técnico cometido na Operação Lava Jato. Né? E são erros que são lamentáveis. Mas quando a gente fala de Lava Jato, você tem que lembrar da irmã mais nova da Lava Jato. Né? A gente teve uma década antes da Lava Jato, a gente teve o Mensalão, né, que é também um grande caso, né, de corrupção sistêmica no Brasil, né, em que, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, né, ali em ação originária, houve condenação histórica,
né, de muitos agentes graúdos, né, não só no setor político, mas também no setor empresarial e econômico brasileiro. E é importante notar que muitos daqueles que foram condenados e que cumpriram pena, no caso Mensalão, estavam envolvidos na Operação Lava Jato, né, mostrando como a repressão penal em si mesma significa muito pouco. Né? Você, mas o sujeito foi pego, foi condenado, cumpriu pena, e de novo ele vai cometer o mesmo delito? De novo ele vai cometer o crime de corrupção? Vai. Por quê? Porque a estrutura permanece igual, a estrutura que o permite fazer isso. Né? E aí o crime acaba compensando. Então não adianta nada condenar e fazer o sujeito cumprir pena se eu não mudar a estrutura que tolera a corrupção, não adianta nada. Né? E isso a gente viu muito claramente com o caso Lava Jato. Então a explicação que tem que ser dada quando alguém pergunta é: que triste que aconteceu assim, a Lava Jato. Claro que houve corrupção, não souberam pegar, né? Pegaram mal, erraram tecnicamente, e erraram porque misturaram interesses políticos, né, e político-partidários com a prestação jurisdicional, com o dever que o Estado tinha de pegar. E isso reverte contra a sociedade, que tem, hoje, né, fica com essa imagem de que olha aí como todo mundo é corrupto no Brasil, olha aí como foi lamentável. A imagem é de que o crime compensa, né? É isso aí. É isso aí. E as pessoas que progridem, enriquecem licitamente, muitas vezes, porque hoje você dá certo no Brasil é quase um pecado e você é perseguido, né? Então, por quê? Porque é normal, porque eu cresci assim, socialmente ouvindo, se o cara tá ganhando dinheiro é porque tá fazendo rolo. É isso. Né? Mas tem gente que ganha dinheiro sem fazer rolo, né? Mas acaba que entra tudo na mesma cesta. Você se sente fazendo papel de bobo, né? Você fala, poxa, eu faço tudo certo, levo a minha empresa, pago os meus tributos, né? Pago o salário direitinho, ajo conforme a lei, participo das licitações direitinho e sou feito de bobo, no final das contas. É muito triste que isso seja assim. Eu quero te fazer uma pergunta, mas pedir desculpa. Eu imagino que as pessoas te chamam de doutora, e eu tô aqui abusadamente falando, Ana. Eu também estou chamando você de você, e que bom que a nossa conversa é assim. Você me falou no começo que a gente ia conversar como se estivesse num bar, batendo papo. É assim que a gente está fazendo. Bom, Ana, eu quero agradecer muito você ter compartilhado seu conhecimento, sua impressão, seu tempo. Eu, quando li o seu artigo no Valor, eu que falei para o pessoal da produção, eu falei, eu não a conheço, mas já virei fã. Tamanha ponderação, sensatez, imparcialidade, o que o texto me transmitiu, eu falei, nossa, tem gente diferenciada, tem muita gente legal, né? Em qualquer lugar do mundo, mas também no Brasil. Então, foi uma honra te receber, eu agradeço você ter aceitado o convite. Quando você estiver em Nova York, está convidadíssima para a gente gravar alguma coisa no estúdio, jantar, jantar na minha casa, já que a gente falou, né, com 30 anos de amizade. E quando eu estiver em São Paulo também, eu vou te convidar para a gente tomar um café, visitar eventualmente. O Largo São Francisco não fica, né, no campus, mas muitas vezes eu vou, porque o meu primeiro, só para assim a gente fechar, o meu primeiro trabalho, na verdade nem no meu primeiro trabalho, assim, a minha vida se construiu porque eu fui acolhido por um grande economista brasileiro, investidor, que tinha feito economia ele já faleceu, ele tinha estudado economia na USP e o pai dele tinha sido um dos fundadores da Faculdade de Economia da USP. Então, eu não estudei na USP porque a minha história é muito bagunçada, eu parei de estudar no primeiro colegial, depois eu fiz um supletivo, e aí ele falava, você tem que estudar, mas eu dizia, eu não consigo passar numa boa universidade, e foi assim que eu vim parar aqui, porque aqui tem menos peso a prova técnica e muito peso quem é você. Currículo. Quero conversar, quero conhecer sua história, quero saber como você pensa. E ele é que me falou, lá você vai entrar. Eu falei, será? Enfim, mas então por isso que até hoje eu respiro muito, admiro muito a instituição e tal, porque eu fui criado pelo José Aurélio, que ele também veio da mesma. E meu avô, né, que estudou no Largo São Francisco, mas isso eu te conto um dia. Então eu vou
abusar e falar, ó, quando eu estiver em São Paulo, vou adorar, por admiração mesmo do seu trabalho, poder te conhecer pessoalmente. Olha, eu que agradeço muito, a admiração é recíproca, Bruno, e quando você estiver aqui, por favor, venha me visitar aqui na Faculdade de Direito, vamos dar uma volta no Lago São Francisco, você me conta um pouco mais da história do seu avô, que eu também quero conhecer, e vou fazer muito gosto de encontrá-lo aí também nos Estados Unidos, vamos juntos. Então, muitíssimo obrigado, sucesso nos novos desafios, e vamos juntos, vamos em frente, tudo de bom e nos reconectamos em breve. Sim, sim. Muito obrigada por tudo, até a próxima, até breve, vamos juntos. E agradecer também você que nos acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de dar o like, seguir o canal, acionar o sininho. Para quem quiser me acompanhar nas outras redes sociais, sempre @Bruno Corano. Eu vou deixar aqui 2 recomendações de outros 2 episódios muito bacanas, logicamente falando do Brasil. Então, um deles é por que eu acredito que, infelizmente, o Brasil vai quebrar. Não é quebrar no sentido de que não vai pagar, vai dar moratória, mas que as coisas, infelizmente, têm tudo para piorarem de novo, o que é uma pena. Mas, abstraindo isso, vamos juntos, vamos em frente. Obrigado e se lembre, nada na vida é por acaso.